Jesus estava se aproximando da multidão, quando, de repente, saltou do meio do povo um homem desesperado, que caiu prostrado aos pés de Jesus, e ele vem pedindo socorro por causa do seu filho. A Bíblia vai dizer que o filho deste homem era conhecido como um jovem lunático, ou, em outras palavras, alguém que tinha problemas mentais, uma doença mental. Mas a Bíblia também diz que para este pai, o problema do seu filho não era uma doença da cabeça. Ele tinha certeza absoluta de que seu filho era atormentado por um demônio, que seu filho, na verdade, era atormentado por um espírito imundo. Eu quero abrir um parêntese aqui, que muitas doenças não são enfermidades naturais do corpo, mas são causadas por espíritos de enfermidade, espíritos imundos que atuam na área da saúde. E é por isso que o tratamento médico não ajuda, é por isso que o medicamento não funciona. É por isso que pessoas passam a vida tentando lidar com a situação e nem acha a causa do problema, porque a raiz é de ordem espiritual. Era o caso deste jovem, e o seu pai vai trazer para Jesus quais são os sintomas que seu filho apresentava. Primeiro, ele gritava muito. Segundo, ele tinha convulsões. Terceiro, ele espumava pela boca e rangia os dentes. Quarto, ele se jogava no chão. Às vezes, ele se jogava no fogo. Às vezes, ele se jogava na água. E o pai vai completar dizendo: eu tenho certeza que esse demônio quer matar meu filho, e se não fosse 24 horas de vigilância da família, com toda certeza este jovem já estaria morto. Porque veja, quantas vezes ele se jogou na água, e quantas vezes ele se jogou no fogo, e ele só não morreu ainda, porque sempre teve alguém para socorrer, sempre teve alguém para segurar, sempre teve alguém para ajudar. Então nós estamos falando de uma família que não podia desgrudar os olhos daquele jovem. Nós estamos falando de uma casa que estava completamente presa à situação daquele jovem. Ele não podia ficar sozinho, ele não podia ficar por conta própria, sempre precisava de alguém estar na vigilância, acompanhando. Porque o pai também vai dizer que o demônio quase nunca o deixava sozinho. Depois de trazer todos esses sintomas, o pai daquele jovem agora vai trazer uma informação importante. Porque ele vai dizer para Jesus que antes de Jesus chegar ali, os discípulos já tinham tentado expulsar o demônio. Os discípulos já tinham tentado curar o rapaz, mas eles não puderam ajudar. Grave isto. Os discípulos tentaram e não puderam. Quando Jesus ouviu isso, Jesus ficou indignado. Ele reagiu de maneira que esperava mais dos seus discípulos, de maneira que esperava mais dos seus alunos, dos seus aprendizes, homens que andavam com ele, homens que viam ele operar milagres, que viam ele expulsar demônio. Mas eles falharam, e Jesus reage de maneira enérgica. Ele está indignado, e ele vai dizer a seguinte expressão: ó geração incrédula, perversa, até quando eu vou estar com vocês
E até quando eu vos sofrereis? Veja, tem muita gente que lê esse texto e eu mesmo entendi errado. Eu às vezes pensava que Jesus estava dizendo assim: até quando eu vou estar com vocês e vocês vão sofrer? Era isso que eu entendia. Mas se você ler com cuidado, o que Jesus está dizendo é: até quando eu vou estar com vocês e tenho que suportar vocês? Até quando eu tenho que aguentar vocês? Até quando eu tenho que ver vocês com esta incredulidade, com esta pequena fé de vocês? Até quando eu estou ensinando e vocês não aprendem? Então é Jesus que está dizendo: até quando eu vou ter que suportar a incredulidade de vocês? Então Jesus está abrindo o seu coração aqui para algo que poucas pessoas percebiam, que para Jesus lidar com a falta de fé era muito desgastante. Para Jesus lidar com gente sem fé era algo que desgastava, que entristecia seu coração, era algo que incomodava profundamente Jesus. Afinal de contas, ele é o autor e consumador da fé. Então Jesus vai dizer: tragam o jovem aqui. Quando eles trouxeram aquele jovem, olha o que vai acontecer. Na mesma hora, aquele espírito se manifestou. Então nós estamos falando, irmãos, de um pai que assiste o sofrimento do seu filho desde criança. Ele lutava contra um inimigo invisível, porque não tinha hora para acontecer, não dava sinais de que ia acontecer, era de uma hora para outra. O seu filho se manifestava naquela situação horrível, tendo convulsões, epilepsia, e esse pai estava de uma situação que não tinha solução. É natural que qualquer um de nós tentamos resolver nossos próprios problemas, mas para esse pai não dava mais. Ele estava esgotado, ele estava cansado, ele já não tinha mais saído, ele estava no auge da sua angústia. Agora veja, quando ele pensa que vai conseguir resolver o problema, quando ele leva seu filho para os discípulos de Jesus, os discípulos falham. Ele viu os discípulos ajudar tanta gente, mas logo na vez dele dá errado. Ele viu os discípulos expulsar tanto demônio, mas quando chega a vez do filho dele, eles não conseguem. Ele ouviu falar dos discípulos de Jesus curando pessoas, fazendo assim como Jesus fazia, mas na vez dele dá tudo errado. Eu quero que você pense comigo agora no golpe que este pai recebeu na sua fé. A sua fé agora está recebendo um golpe. Sua fé agora está se desgastando. Quando ele viu os discípulos falharem, a pergunta é: será que ainda sobra alguma fé depois disso? Será que ainda sobra fé depois de um fracasso desse? Será que ainda sobra esperança depois de ver os discípulos que ajudaram tanta gente falhar na vez dele? Talvez eu esteja falando para alguém aqui que ouviu falar de um médico que ajudou alguém que você conhecia, mas chegou na sua vez e ele não pôde te ajudar. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que você procurou a ajuda de alguém que você tinha certeza que podia te ajudar, e logo na sua vez ele não pôde te ajudar. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que conhece alguém que fez uso do medicamento e deu certo para ele, mas para você não deu. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que conhece alguém que passou pelo tratamento, para ele funcionou, mas para você não. Então, depois de tantos fracassos, a pergunta é: será que sobra alguma esperança? Será que sobra alguma fé? É nesta hora, quando esse pai tinha tudo para desistir, pegar seu filho pelo braço e ir embora, que Jesus vai chegando. Eu gosto disso porque não é mais um discípulo que está chegando, é o mestre dos discípulos. Oh, aleluia!
Quem está chegando agora é o Verbo encarnado, é o Filho de Deus, é aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse que está chegando aí agora, diferente dos discípulos que usam o nome de Jesus, agora está chegando o dono do nome. Oh, aleluia! Diga para alguém assim: quando Jesus chega é diferente. Glória a Jesus. Os discípulos, para fazer alguma coisa, precisavam de uma medida de fé, mas agora está chegando o autor e o consumador da fé. Se os discípulos são falhos, está chegando alguém infalível. Se os discípulos são imperfeitos, está chegando alguém perfeito. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Jesus então vai chegar agora onde os discípulos falharam. Agora veja o que vai acontecer. A chegada de Jesus é um fôlego a mais para aquele pai. É um fôlego a mais. Mas quando aquele homem abre a boca para falar com Jesus, ele vai deixar aparecer o que está dentro do seu coração. Eu vou lhe dizer algo: quando você abre a boca, você mostra o que tem no seu coração. Amém? Quando você abre a boca, você revela o seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do coração está cheio. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque o que você fala é o principal termômetro do seu coração. Quando este pai vai abrir a boca para falar alguma coisa com Jesus, ele vai mostrar o que tem dentro dele. E o que tem dentro dele? Uma fé destruída, uma fé desgastada, uma fé que está no mínimo. Ele quase não tem mais fé, e ele vai mostrar isso na fala dele. Você quer ver? Ele diz o seguinte: olha, os seus discípulos não puderam fazer nada, mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. Pastor, como é que o senhor sabe que a fé dele é pequena só por causa do que ele disse? Veja a forma como ele disse: se tu podes. Então, quando ele coloca um se na sua fala, ele está considerando que Jesus pode falhar igual os discípulos. Senhor não? Se tu podes, ou seja, se o Senhor é diferente deles, faz alguma coisa. Eles não puderam, o Senhor pode? Está entendendo? Então, quando você vai se aproximar de Jesus, se tem uma palavra que tem que sair do seu vocabulário, é a palavra sim. Porque quando você coloca sim, você coloca dúvida. E este homem está indo até Jesus e não tem certeza se Jesus pode ajudá-lo. Agora veja, quando você se aproxima de Jesus, você só recebe alguma coisa se tiver certeza. Vou repetir, se você entendeu, você reage. Quando você se aproximar de Jesus, você só vai receber o que espera se você tiver certeza. Veja o que disse Tiago acerca desse assunto. Olha para mim aqui, não se distraia, concentre-se. Olha o que Tiago disse: peça, porém, sem dúvida, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Olha o que ele diz: não pense tal pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Tiago está dizendo assim: você chegou até Jesus e não tem certeza se ele pode fazer, não pense você que vai receber alguma coisa. Meu Deus. É isso que ele está dizendo, senhor não? Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Então o que Tiago está ensinando é: quando você se aproximar de Jesus, você tem
Se você colocar uma dúvida, então você não receberá nada daquilo que você espera. Tenha certeza de que esse Jesus é o Deus do impossível, e para Ele todas as coisas são possíveis. Glória a Deus. Poderoso é o Senhor. Não é se tu podes fazer, é eu sei que tu podes. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Então Jesus está diante de um homem que chegou do jeito errado. Eu quero que você entenda isso. Ele chegou do jeito errado. E quem chega do jeito errado não leva nada. Meu Deus. Então Jesus primeiro vai ter que corrigir a postura dele. Você está entendendo? Deixa eu lhe dizer algo. Você vai gravar isso. Se você não entendeu nada, grava isso. Todas as vezes que alguém chegou de forma errada em Jesus, Jesus só opera o milagre depois de corrigir a postura dele. Você está entendendo? Esse homem chegou do jeito errado. Jesus precisa corrigir ele. Ele está completamente equivocado. Ele está sem fé alguma. Ele está duvidando de Jesus. Ele está comparando Jesus com os discípulos. Ele não tem fé. E Jesus precisa mostrar isso para ele. Agora veja. Muitas pessoas não são curadas ou não obtêm o milagre porque elas não estão orientadas. Não teve sua postura corrigida. Ninguém ensinou para elas como pensar, como orar, como se aproximar de Jesus. E elas dizem, mas Jesus não ouve, Jesus não cura. Não, você não chegou do jeito certo. Meu Deus. E você não foi orientado da forma correta. Então Jesus agora vai corrigir aquele homem. Porque o homem disse assim: se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Aí Jesus diz assim: se tu podes crer. Eita glória. Aleluia. Jesus vai usar a mesma linguagem. Porque o homem está dizendo assim: se o senhor pode fazer. Aí Jesus diz: se o senhor pode acreditar. Glória a Deus. O homem está dizendo: se o senhor pode realizar. E Jesus está dizendo: se você puder acreditar. Você está entendendo ou não? Aí Jesus completa assim: tudo é possível ao que crê. Diga comigo assim: a pergunta. Mais forte, a pergunta. Não é se Deus pode fazer. A pergunta é: se eu posso crer. Deus lindo, aleluia. Todas as vezes que você vê alguém que não recebeu, não diga que Deus não quis, que Deus não pôde, que não era o tempo. Diga: ele não crê. Meu Deus. Porque tudo é possível ao que crê. É Bíblia. Está na Bíblia. Tudo é possível ao que crê. E se não foi possível para alguém, é porque alguém não pôde acreditar. Sabe, nós temos medo de dizer para as pessoas que elas não têm fé. Isto é uma coisa que eu não tenho mais, irmãos. Eu prefiro falar na cara da pessoa que ela não tem fé do que falar que Deus não quer. Porque a Bíblia diz que Deus quer, e eu não vou mentir para ninguém. A Bíblia diz: se creres verás a glória de Deus. Se alguém não está vendo, é porque alguém não está crendo. Desse jeito, Deus. Mas a gente não quer machucar, não quer magoar as pessoas. Não quer dizer para elas: olha, corrija a tua fé, corrija a tua postura, você está fazendo errado, você não tem fé. A gente prefere dizer: não é a vontade de Deus. A gente quer botar a culpa em Deus, por causa da incredulidade dos outros. Seja o homem falho, Deus não. Aleluia. Oh, aleluia! Deus não falhará com aquele que acredita. Tem alguém que acredita aqui? Levanta a tua mão. Dê glória a Deus mais alto que você puder. E é
sou eu não. O problema aqui é você. O negócio aqui não é comigo, o negócio aqui é com você. Porque só vai acontecer aquilo que você acreditar. E se você acreditar no impossível, vai ver o impossível. Aleluia! Aleluia! Então esse homem agora está até sem graça, irmãos. Ele está até torto. Porque Jesus está chamando a atenção dele na frente de todo mundo, dizendo: olha, o problema aqui é contigo. Se tu podes crer, aí aquele homem, porque veja, irmãos, a primeira coisa que uma pessoa responde quando você diz que ela não tem fé, ela te desmente e diz que tem fé. Ninguém quer assumir que não tem fé. Pode perguntar um por um, todo mundo vai dizer que tem fé. É ou não é? Aí você diz: você não tem fé. Diz: não sabe de nada, eu tenho fé. Eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé. Esse homem se defendeu. Quando Jesus disse para ele: se tu podes crer, o problema está na tua fé, esse homem vai se defender. Ele disse: opa! Eu creio, Senhor. Ele disse: vírgula, ajuda a minha incredulidade. Leia depois na sua casa. Ele disse: eu creio. Logo depois: ajuda a minha incredulidade. Então ele começou se defendendo e terminou assumindo. Realmente ele precisava corrigir a sua fé. Ajuda na minha incredulidade. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Não sou eu que estou impedindo o teu milagre, é a tua incredulidade. Não sou eu que estou segurando a tua resposta, é a tua incredulidade. Quando você entender que o problema está com você, você vai orar, vai dizendo: Senhor, aumenta a minha fé, ajuda a minha incredulidade, e Deus te ajudará. Não tem como você corrigir alguém que acha que está certo. Você vai ter que assumir: não, o problema está comigo mesmo. Senhor, ajuda a minha incredulidade. Eu gosto disso, pastor, porque aquele pai começa pedindo pelo filho e termina pedindo, orando para ele mesmo. Ele está dizendo: o problema está no pai. Aleluia. Ele está ali achando que o problema é do filho. E a incredulidade é pior do que o problema. Vou repetir: a incredulidade é pior do que o problema. Porque se você tiver fé, você romperá por cima de todos os problemas. Oh, aleluia! Então Jesus vai repreender aquele demônio, vai expulsar aquele demônio. Saiu na mesma hora. Os discípulos, irmãos, ficaram com a cara desse tamanho, porque eles falharam. Jesus foi lá e fez o que eles não fizeram. Então eles disseram assim para o outro: ó, não fala nada, para a vergonha não ser maior. Vamos esperar chegar em casa, a gente conversa com ele e a gente vai tentar entender o que aconteceu aqui. Aí quando eles chegaram em casa, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim: Senhor, só explica um negócio para nós aqui. Por que nós não conseguimos ajudar ele? Por que nós não conseguimos curar aquele jovem? Por que nós não conseguimos? Aí Jesus disse assim: por causa da vossa pequena fé, por causa da incredulidade de vocês. Porque se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte: passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Agora dobra a sua atenção. Jesus podia ter usado qualquer exemplo, pastor Rafael, mas ele usou o exemplo de uma montanha. Não é um exemplo aleatório. Eu quero que você entenda: tem um motivo para Jesus ter usado a montanha. E qual é o motivo? Todas as vezes que o judeu falava de algo difícil, impossível, coisa grande, que não dá para resolver, que não dá para transpor, que não dá para vencer, ele chamava isso de montanha.
Você quer ver uma coisa? Ele usava a montanha para falar de causas impossíveis. Veja o que é que diz o Salmo de número 125. Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam. Então ele está dizendo: os que confiam no Senhor serão invencíveis, inabaláveis, intransponíveis, firmes. Então eles usaram a montanha para falar de algo invencível, uma causa impossível, difícil romper, difícil abater, não tem solução, não dá para lutar com a montanha. Você quer ver uma coisa? O Salmo de número 121 diz assim, ó: elevo os meus olhos para o... de onde me virá o socorro? Veja, tem gente que pensa que o versículo diz assim, olha, você vai aprender. Tem gente que pensa que o versículo é assim, ó: olhei para o monte, onde está o socorro? Como se o socorro estivesse no monte. Não é isso. O texto diz assim: olhei para os montes e pergunto, onde está o meu socorro? Aleluia. Então o socorro dele não está no monte. O monte é o obstáculo que ele tem que vencer. O socorro dele não está no monte. Ele quer o socorro para vencer a montanha. Então ele está dizendo assim: eu olho para o problema à minha frente e pergunto, onde está o meu socorro? Eu olho para esta causa impossível e pergunto, onde está o meu socorro? Eu olho para esse problema que não tem solução e pergunto, onde está o socorro? Eu olho para esta causa invencível e pergunto, onde está o socorro? E no versículo 2 que completa: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Glória a Deus. Aleluia. Então ele está olhando para uma montanha de problema. Eu estou falando para alguém aqui que talvez esteja olhando para a montanha da doença e está dizendo, de onde vai vir o meu socorro? Talvez está olhando para a montanha financeira, da crise financeira, e dizendo, de onde virá o meu socorro? Talvez eu esteja falando para alguém que está olhando para uma montanha que está lá no seu casamento e perguntando, de onde me virá o socorro? Talvez eu esteja falando para alguém que está diante de uma montanha na sua casa e está se perguntando, de onde me virá o socorro? Quem poderá me socorrer? Quem poderá me ajudar a vencer este problema, passar por cima desta montanha? Diga para alguém assim: a resposta está no segundo versículo. E o que diz o segundo versículo? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não, agora você vai dizer isto com voz de profeta. Diga assim: o Senhor vai te socorrer. O Senhor vai te socorrer. O Senhor irá te socorrer. Você vai vencer a montanha, vai passar por cima da montanha. A montanha vai... Aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Então o que Jesus está dizendo assim, ó: se vocês tiverem fé, vocês vão dizer com a montanha, passa daqui para lá e ela de passar. Ele está dizendo assim: se vocês tiverem fé, vocês vão passar por cima deste problema. Este problema vai sair da casa de vocês. Esse problema vai ter que sair da saúde de vocês. Esse problema vai ter que sair da frente de vocês. Se vocês tiverem fé, este problemão vai ter que sair da tua frente. Jesus está dizendo: você vai vencer o invencível, vai superar o insuperável, vai transpor o intransponível, vai ver o impossível se tornar possível. Será que tem alguém já acreditando naquilo que eu estou pregando? Levante a tua mão, glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Agora entenda. Jesus está dizendo: se vocês tiverem fé, vocês vão ver a montanha sair da frente de vocês. É isso ou não é? Agora, como fazer isso? Você já sabe que se tiver fé, a montanha vai sair da tua frente. Mas a pergunta é: como eu farei isso? Alguém tem um palpite?
Já sei, pastor. Eu vou agarrar a montanha pelo cabelo e vou tirar ela da minha frente. Não. Já sei, pastor. Eu vou pegar uma corda, vou dar a volta na montanha, vou fazer um nó bem arrochado e vou puxar a montanha. Não, já sei, pastor. Eu vou fazer um mutirão. Talvez eu sozinho não consiga, mas se eu tiver aqui pelo menos uns 50, eu consigo tirar essa montanha. É isso que Jesus ensinou. E o que foi que Jesus disse? Vocês vão? Se vocês tiverem fé, vocês vão falar. Vocês vão falar com a montanha. Aleluia. Eu já conheço essa reação, irmão. Sabe por quê? Porque ninguém presta atenção nesse texto. Ninguém percebe que Jesus disse que você tem que falar com a montanha. Então, Jesus está dizendo assim: se vocês tiverem fé, vocês vão falar com a montanha vai ouvir e vai se mover. Glória a Deus. Não é bater na montanha, não é empurrar a montanha, não é xingar a montanha, é falar com a montanha. Passa daqui para lá, ela vai ouvir e vai ter que obedecer. Você tem que falar com a montanha. Agora vai dobrando a atenção, porque você tem algo mais poderoso do que a força do teu braço, mais poderoso do que a tua inteligência, é a tua fala. Você precisa aprender a falar com a montanha. É porque a gente pensa que o problema não tem ouvido. Meu Deus. A gente pensa que a montanha não ouve. A gente pensa que aquela situação ali não é gente para ouvir. Então por que eu vou falar? Mas Jesus está dizendo que tem que falar com a montanha. Montanha tem ouvido? Parece que tem. Porque Jesus mandou falar com ela. Agora veja, Jesus está falando em causas em povo. Você vai começar a falar com a montanha. Você estava fazendo errado, você não entendeu. Veja, existem causas impossíveis que você tem que se revestir de autoridade. Você tem que se revestir de ousadia, encher-se de fé, nem que seja um grão de mostarda, obedecer a palavra e dizer para a montanha assim: montanha, se Jesus disse que se eu falar você tem que obedecer, então lá vai, sai da minha casa, sai do meu casamento, sai da minha saúde, sai da minha frente, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, louvado seja o nome de Jesus. Eu estou aqui para lhe dizer: você tem que falar com o teu problema e ele vai ter que obedecer. Eu estou aqui para profetizar. Será que tem uma mão levantada para receber? A montanha vai sair da tua casa, vai sair da tua cabeça, vai sair do meio dos teus filhos, vai sair da tua parentela, vai sair da tua finança. A montanha vai sair, vai sair, vai sair. Ela vai ter que obedecer. Ela não pode resistir um crente cheio de fé no nome de Jesus. Sinta a presença de Jesus aqui. Oh, mandarabasse. Feche os seus olhos. Deus está te enchendo de ousadia, mulher. Deus está te enchendo de autoridade, mulher. Até agora você se comportou como alguém confuso, com medo. Até agora você esteve insegura. Até agora você se sucumbiu, se submeteu a este problema. Você tem vivido à sombra desta montanha e diz:
Vai passar. Moisés está diante de uma. Atrás vem Faraó. Moisés vai clamar a Deus. Aí Deus diz assim: por que clamas a mim? Por quê? Fala com a montanha. Toca nas águas, e as águas se abrirão. Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisas que você não adianta clamar a Deus. Você está dizendo: Senhor, mas Senhor, me socorre. Olha a montanha, olha o mar, olha o problema. Aí Jesus está dizendo assim: por que clamas a mim? Toca nas águas, diga ao povo que marche, se levante, diga para a montanha: eu não quero mais você na minha vida, saia hoje em nome de Jesus. Então hoje Deus está te ensinando que você vai falar com a montanha, e a montanha vai ter que obedecer. Agora veja, você entendeu a mensagem? Agora é a hora de reagir. Aleluia. Agora é a hora que você se enche de ousadia, de autoridade e fala com a montanha. Tem coragem de falar com ela? Olá, manda, feche os seus olhos agora. E nós vamos contabilizar aqui pelo menos 1 a 2 minutos, para que você mentalize qual é a montanha que está na tua frente. Feche os seus olhos. Ei, não foca em mim agora. Agora é a hora de você olhar para a montanha. Nem que seja como o salmista, pensando: olhei para o monte e me pergunto de onde vai vir o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É isto mesmo. Olhe para a montanha agora. Olhe para o teu problema. Ei, mas se levante, se encha de ousadia, de autoridade. Porque a palavra de Deus para a tua vida hoje é: use a tua fé, abra a tua boca e fale para a montanha. Ela vai. Não peça por favor, não peça por gentileza. Diga para ela: hoje eu te ordeno, montanha, sai da minha casa, sai da minha vida, sai da minha saúde. Eu quero ouvir a igreja falando com a montanha aqui hoje. Eu quero ouvir o altar falando com a montanha aqui hoje. Onde você estiver, fala com a tua montanha aí, querido. Fala com ela agora, mas fala com autoridade. Fala com autoridade. Fala com autoridade. Ordena com autoridade. É você que vai vencer esta montanha no nome de Jesus. Eu quero ouvir o teu clamor, eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a ordem daqueles que têm fé para falar com a montanha hoje. Eu quero ouvir a tua voz. Se você tiver fé, fala com a montanha agora. Se você tiver fé, fala com a montanha agora. Agora é hora de reagir, queridos. Agora é hora de reagir. A montanha vai sair, a montanha vai sair, a montanha vai sair. A doença está saindo. Fala com ela. Ela tem nome, o médico deu nome para ela. Então fala com ela. Pastor, mas a montanha está na vida.
neste lugar, Espírito Santo. E onde houver alguém com fé, toca nele agora.